Olá, olá. Boa tarde, pessoal. Vocês escutam bem? Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Já temos aí bastante participantes. Só esperando a Amanda entrar aqui ao vivo comigo. Vocês escutam Oi, bem? boa tarde. Eu sim. Perfeito, então vamos lá. Bora lá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, nós daremos início à nossa live. O tema da live é Educação Infantil e Pandemia, os impactos da rotina. E eu vou me apresentar, porque tem gente nova aqui no Instagram, e depois a Amanda vai fazer uma apresentação dela também. Mas antes de tudo, eu queria dizer para vocês assim, que o objetivo dessa live é de fato um bate-papo, para que a gente consiga ter uma conversa, uma relação, uma interação bastante leve. E a gente deixou aberto os comentários para poder tirar as dúvidas e para que vocês nos ajudem também na condução dessa live. Então, eu sou a Sara, sou coordenadora pedagógica, sou pedagoga especialista em gestão escolar, já coordenei educação infantil, fundamental, ensino técnico e atualmente estou como coordenadora do ensino médio. E eu vou pedir para a Amanda se apresentar. Oi, boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouve? Dá para ouvir? Sim, dá para ouvir Tá? bem. Eu sou psicóloga e a minha linha de atuação é infanto-juvenil. Então, desde os pitíticos até adolescente. Certo. Amanda, então a gente vai começar o bate-papo. E eu queria começar perguntando para você, no olhar, porque a gente também tem, a Amanda não comentou, mas a Amanda também é mãe, também tem uma criança em casa. E Isso. eu gostaria que você contasse para a gente, Amanda, quais são os impactos da rotina da criança. E aí, assim, com o olhar de psicóloga e de mãe, e depois eu te ajudo na conversa falando como que a escola pode estar contribuindo para essa rotina nesse momento de pandemia. Vamos lá, então. Primeiro que a rotina, ela é a base, né? Então, assim, quando a gente fala de rotina, a gente não fala só de acordar às 7 horas, tomar café da manhã às 7h30, almoçar e ir pra escola, enfim, a gente de responsabilidades, que eu prezo muito por isso na minha atuação com os pais, em devolutiva. Então, a gente tem a responsabilidade que a criança pode ter de acordo com a faixa etária. A gente tem a rotina que envolve o lazer e os estudos. Então, meio que são 4 pilares dentro da rotina. E a rotina, eu até fiz uma caixinha de perguntas, né, no comecinho da semana, eu vou responder uma delas, que foi a última, que era assim, se você acha que não ter uma rotina prejudica o comportamento da criança. E foi a única das caixinhas que teve uma porcentagem de não grande. Eu achei super interessante. E a resposta é que sim. Por quê? Quando a gente não tem uma rotina, quando a gente fala de comportamento, eu não estou falando de uma patologia. Um comportamento que aí faz parte, né, do indivíduo, no caso, uma criança pequena, que é o nosso foco da conversa. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança muito nervosa, muito agressiva, hiperativa, não são transtornos, mas são traços comportamentais que essa criança tem. Pode ser que uma rotina desestruturada contribua para esse comportamento. Então, por exemplo, a criança, até uns 4 anos, ela tem uma coisa que chama janela de sono. Vou dar o exemplo do sono, que ele também é uma base da rotina para ela funcionar, inclusive, para o aprendizado. Então, vamos lá, uma criança de 4 anos, ela tem que dormir estourando, vamos colocar umas 8h30, 9 horas da noite, acordar cedo, ela pega o hormônio do crescimento, ela pega as fases do sono que são saudáveis, e ela acorda bem-humorada, ela descansou o suficiente. Essa criança vai dormir meia-noite, acorda às 6, ela não vai acordar bem-humorada, ela vai acordar nervosa, estressada, não vai render nos aprendizados, na rotina. Então, quando a gente fala de estabelecer horários, envolve também essa questão do sono, né? E é engraçado que a rotina, ela contribui para o envolvimento da criança com a própria família,
para a segurança que a criança tem, a previsibilidade para a criança, para os pais também. E aí a escola, ela é a base da rotina, assim como o trabalho é a nossa base, né? Então, sem escola, numa pandemia, tudo ficou muito bagunçado, porque tá todo mundo em casa o tempo todo, a casa virou, a escola virou o trabalho, a criança vê o pai e a mãe ali o tempo todo, mas eles não estão disponíveis para ela o tempo todo, porque estão trabalhando. A criança não tem esse acesso aos pais, não tem acesso à escola como ela conhece, só de uma tela, esse afastamento social. Então, tá tudo muito confuso para eles também, né? E aí, do outro lado, para os professores, para a escola, para toda essa comunidade também não tá nada fácil, né? Sim. Ô, Amanda, e me tira uma dúvida, por exemplo, você trouxe, por exemplo, a criança de 4 anos, a importância dela dormir em determinado horário e acordar em determinado horário, que é ruim cada dia acordar num horário, desregular essa quantidade de sono. Por exemplo, isso se aplica a nós, a gente consegue tirar como parâmetro nós Sim, adultos. Quando eu totalmente. vou dormir cada dia num horário, ou quando eu acordo cada dia num horário, eu também não crio uma rotina, uma linearidade, uma continuidade. Mas aí, quando a gente fala de um momento que ele está atípico, que a gente trouxe todas as pessoas para dentro de casa, lógico que salvo exceções, mas a gente tem os pais Uhum. dentro de casa, os irmãos dentro de casa. É legal criar uma rotina da família acordar junto, mas eu tenho uma dúvida. Eu, Sara, não tenho filhos, então a minha rotina começa às X horas. A Amanda, trabalhando dentro de casa. A Amanda também está trabalhando. Ela tem das 8 às 6 da tarde que cumprir o horário dela, ou até mais, de acordo com as demandas do trabalho home office. Se a escola, a gente está falando da importância da rotina como um norteador da regulação da criança, mas se eu colocar uma rotina de acontecimentos lineares, sem horários cravados, isso é positivo ou não? Então, assim, horário de acordar e de dormir, beleza, isso é importante, até por conta de hormônios, de crescimento, do sono, mas para o desenvolvimento dessa criança durante o dia, eu preciso cravar horários com ela, ou se você me disser, ah, Sara, é legal que ela tenha uma sequência de fatos e acontecimentos durante o dia, até porque a criança não controla horas. Como que é isso no olhar de desenvolvimento infantil? Vamos lá. A gente pode juntar os dois universos. Por quê? Quando a gente fala de rotina de horário cravado, a criança tem os horários cravados. Mesmo agora que as aulas estão online, depois você vai conseguir falar bem melhor sobre isso, mas assim, tem um horário para começar, tem um intervalinho, acredito que, né, sempre tem um intervalinho entre as atividades. Então vamos supor, a criança agora na aula online está tendo aula das 7h30 até as 9h, e depois das 9h15 até as 11h, suponhamos. Então esses horarinhos são cravadinhos. Quando a gente volta para casa, é legal que tenha um horário cravado dentro de uma flexibilidade. Então, por exemplo, se ela almoça às 11h, tem uma flexibilidade até o meio-dia. Por quê? Um dia que sair fora do horário e for tudo muito engessado, a criança sofre. A criança já também sente esse estresse. E os pais também, porque a gente vive, vou falar eu como mãe, eu sou o relógio, eu sou o calendário da rotina da Olivia acontecer. Então, por exemplo, quem determina o horário que ela acorda, o horário da janela de sono, porque tudo vai girando em torno do desenvolvimento que ela está. Eu prezo muito isso nos atendimentos. A gente precisa entender a faixa etária que os nossos filhos estão, porque existem comportamentos e fases do desenvolvimento que requerem um pouco mais de atenção para que ela consiga se desenvolver de uma maneira tranquila e propícia para a criança. Então, tem que ser flexível, mas tem que ter horário. Eu acho que ficou meio confuso. Não sei se você Não, conseguiu me não. entender e eu respondi. Que eu Eu oriento sempre, por entendi. exemplo, gente, final de semana, deixa mais flexível. Não tenha tantos horários. Os horários, se é uma criança de até uns 4 anos que exige um pouco de uma soneca, às vezes não uma soneca longa, às vezes 40 minutos, a criança já está pronta para outra. E tem crianças que com 4 anos já não têm a demanda de soneca. Então, durante o dia, tirando o horário de sono, se não for o caso, de fim de semana, né? Deixa um pouco mais leve, né? Não precisa acordar às 7, tomar café às 8, brincar das 9 às 10. O brincar tem que ser um momento muito livre, né? O lazer tem que ser um momento. A criança, o trabalho dela é brincar. É no brincar que ela desenvolve
visão de mundo, né? A identidade, a relação com o outro. Então, por mais cravadinho que precise ser, a flexibilidade tem que estar junto também. Entendi. Por que que eu te pergunto isso, Amanda? Porque, por exemplo, nós estamos falando de foco da nossa live, a gente está falando de educação infantil e pandemia. Educação infantil de 0 a 5 anos e 11 meses, 0 a 6 anos. Quando a gente fala de criança em idade escolar da educação infantil, nós estamos falando de crianças que elas não são autônomas e elas não são independentes. Elas precisam do adulto ali do lado, seja o avô, a avó, o tio, a tia, o pai, a mãe. Ele não tem um desenvolvimento individual e uma autonomia para conduzir suas atividades. Exato. Isso. E aí, por que eu te pergunto sobre a relação dessa linearidade de acontecimentos de fatos, mas não horários cravados? Por exemplo, eu vou colocar a minha rotina. Vamos pensar que eu tinha uma filha hoje na realidade que eu estava. Eu trabalhava o dia inteiro atendendo demanda, ainda mais a área da educação, resolvendo problema com o professor, resolvendo problema com o aluno, com família. Então, a minha rotina era absurdamente corrida. Se eu tivesse uma criança em idade escolar que estivesse tendo aulas, eu não conseguiria dar uma atenção de qualidade para ela nesse horário em que eu estava fazendo home office. Ia ser estressante para mim, ia ser estressante para ela. Porque ela não teria a segurança de ter alguém ali do lado, ajudando, conduzindo, mediando. Ela estaria sozinha, né, entre aspas, e eu, ao mesmo tempo, aflita porque eu tenho que trabalhar, cumprir as minhas obrigações, e aflita como mãe deixando meu filho ali, tendo que se virar. Exato. Por que eu te pergunto sobre a importância dessa rotina? Porque quando a gente olha para a educação infantil como uma etapa da educação básica, nós estamos falando de educação infantil e não ensino infantil. Os objetivos de aprendizagem da educação infantil são diferentes. Necessário, não é necessário a instrução, a recepção de. Então, se eu, enquanto escola, consigo direcionar para a criança, sem que o pai obrigatoriamente tenha que estar ali, com a criança online, ao vivo, das 8 às 10, eu no meu olhar de escola, e aí você me ajuda enquanto psicóloga esse olhar, eu entendo que é mais fácil para todo mundo. É mais fácil para a criança, é mais fácil para a família e é mais fácil para a escola. Então, vamos supor, eu encaminhei uma atividade de desenvolvimento em que a criança vai trabalhar X competência. A família vai receber esse planejamento com antecedência e ela vai trabalhar de uma maneira a se organizar que ela cumpra isso dentro da realidade de rotina familiar deles. Isso é viável? Então, pode ser que a Amanda trabalhe com a Olivia isso das 10 a meio-dia, pode ser que a Mari trabalhe com a Alice isso das 14 às 16, e pode ser que eu trabalhe com meu filho das 19 às 20. Como que é isso no olhar? Aí eu tendo uma rotina, uma continuidade. É favorável ou não? Sara, é importante que tenha um horário cravado. O favorecimento nesse cenário que você trouxe seria o seguinte: eu dentro da minha rotina, então, por exemplo, tem mães que têm home office que trabalham o dia todo, mães que trabalham meio período, mães que têm uma flexibilidade tranquila em home office e mães que estão lá na pauleira das 7 às 5. É ideal que a escola entenda essa demanda, entenda esse cenário, porque uma coisa é eu deixar o meu filho às 7 da manhã na escola e ir buscá-lo meio-dia. Fui, trabalhei, estou saindo para o meu almoço, pego, vou para casa. A parte aprendizagem que agora está acontecendo em casa tem um ambiente para acontecer. O que a gente precisa entender, eu acho que são 2 pontos muito importantes quanto escola. É a maturidade dessa criança, porque é muito difícil estar em casa, ter aulas por uma tela. Já não é tão indicado esse uso de tela para algumas idades e esse uso contínuo. E entender a realidade dessa família. Então, por exemplo, se para você, vamos supor, a Sara, mãe do Miguel, um exemplo. O melhor horário de fazer atividade é das 8 da manhã às 9, que é um horário que ele acabou de acordar, está super descansado, super disposto, vamos fazer atividade. Eu tenho que entregar na escola às 5 da tarde, então eu tenho até às 5 da tarde para entregar.
a minha filha, é melhor fazer depois que ela acorda da tarde. Então, dá umas 2. Então, o ideal é que essas aulas online talvez tivessem um olhar diferente para o conteúdo e essas atividades que requerem uma ajuda, basicamente hoje os pais fazem toda esse papel num horário que o pai determine, mas aí o pai siga esse horário. Por quê? Uma hora a escola vai voltar. Uma hora eu vou ter que retomar essa rotina que eu tinha mais de um ano atrás. E se eu fizer muito isso de uma forma muito abrupta, a criança vai sofrer muito essa mudança. Por quê? Se eu estou com uma criança que a pandemia entrou, ela estava na 4ª etapa com 4 anos, esse ano ela estaria na 5ª, ela tem um ano aí de um desenvolvimento de habilidades sociais, de contato, de brincadeiras que está pausado. Eu não sei como ela vai retornar. Então, é legal manter um horário para ela entender que aquele horário é o horário da atividade, de preferência, o horário que ela vai para a escola. Então, por exemplo, ela vai à tarde, estabelece um horário à tarde para ela fazer as atividades. Ela vai de manhã, mesma coisa. Por quê? Já é um período que ela vai para a escola futuramente. Ela vai retomar em algum momento essas atividades. Mas dentro da possibilidade da família. Então, pensando por esse lado, a escola precisa estar aberta a olhar cada caso é um caso. Porque eu tenho demandas diferentes. Às vezes eu tenho uma mãe que tem 2 filhos na mesma escola, um está no 4º ano, o outro está no 1º aninho. A demanda da alfabetização é diferente da demanda de um 4º aninho, que já está alfabetizado. Um tem 3 anos, o outro tem 5. Então, tem que, para a criança entender o fluxo do dia dela, das 5 às 6 ela vai fazer atividade. Todos os dias das 5 às 6. Mas que a família consiga determinar dentro da realidade dela hoje, em pandemia, em lockdown, todo mundo em casa, nessa realidade triste que a gente está hoje. Entendi. É bacana esse olhar, é bacana esse ponto que a gente olha enquanto escola, né? Esse olhar de família, esse olhar de mãe, e esse olhar também de psicóloga, mas assim, eu trago para reflexão, e aí a maioria do público aqui que tem assistido a gente são ou professores ou pais de alunos. É o público do Instagram que tem aqui. Então, assim, como que a escola, então, diante desse cenário, diante dessa realidade individual das famílias, pode estar se organizando para facilitar esse processo? Então, assim, os papéis, eles se inverteram, basicamente. Antes, os pais buscavam pela escola para ter informações de como foi o dia da criança. E assim, informações sempre voltadas ao cuidar. É muito forte o cuidar ainda. Então, assim, ele comeu? Comeu tudo? Ah, e ele gostou do suco de morango que eu mandei? Ah, ele dormiu? Ah, ele fez cocô? Então, assim, os papéis se inverteram. Hoje a escola está perguntando para a família como está o desenvolvimento da criança. E aí, a gente precisa, enquanto escola, entender essa individualidade e poder ser o mais flexível possível. Eu ainda bato na tecla que precisa estar preparando para o momento de retorno. Algumas cidades retornaram já presenciais, mas também agora acredito que nesse momento todo mundo fechou de novo. Outras não. Mas assim, a questão, quando a criança estiver com a rotina do dormir muito bem organizada, então ele dorme num horário bom e ele acorda num horário bom, os acontecimentos durante o dia, eles serão diferentes dentro da escola e fora da escola. Então, a dinâmica familiar de auxiliar essa criança no desenvolvimento das atividades precisa muito ser num horário de tranquilidade. Então, hoje, gente, se eu, Sara, só tenho disponibilidade para acompanhar o meu filho nas atividades às 18h30, leve essas atividades para as 18h30. E assim, a escola flexibilize isso. Não existe, gente, a necessidade de uma criança de 0 a 6 anos estar na frente de uma tela acompanhando o professor. Não tem necessidade. Embora a gente tenha tentado, desde o início da pandemia, manter vivo o desenvolvimento e aprendizagem, ou manter a escola como era, é totalmente diferente. Quando eu estou dentro de casa, é diferente. Então, as dinâmicas são diferentes. Não precisa da criança ali num encontro síncrono com o professor. Até porque o tempo de concentração dela é muito curto. As realidades são diferentes. Como é que você coloca uma criança de 4 anos, vai falar de 4 anos que é a obrigatoriedade da educação.
Como é que eu coloco uma criança de 4 anos assistindo um professor sem eu estar ali do lado? Ela vai mexer em tudo que ela vê na frente no computador, ela vai desligar a aula, ela não vai ficar ali, ela vai se Não. distrair. Então, assim, enquanto eu, escola, como é que eu consigo me organizar para levar esse desenvolvimento para dentro de casa, respeitando a individualidade? Então, de uma maneira prática, fica como reflexão, ponto de reflexão, e, de novo, não existe certo e errado, existe o que é viável para cada público. As escolas elaborarem planos de desenvolvimento para essas crianças. Então, na segunda-feira, ela vai aprender X competência com essa atividade. Na terça, ela vai desenvolver essa competência com essas atividades. E aí encaminhar para essa família isso previamente, com uma organização, um roteiro, uma sugestão, e deixar que essa família pegue esse encaminhamento e se organize sempre no horário em que é possível. E lógico que o horário em que os pais vão se organizar para atender essas crianças, basicamente vai ser no mesmo horário, todos os dias. Lógico, 15 minutos antes, 15 minutos depois, mas vai seguir uma linearidade de acontecimento dos fatos. Eu vou conseguir sentar com o meu filho sempre a hora que eu encerro o meu expediente em home office. Perfeito. E para que essas famílias elas se envolvam e consigam assim se dedicar ao desenvolvimento dessas atividades, o encaminhamento da escola para as famílias, ela precisa ser direcionado aos adultos e não à criança. O pai, ele teve que virar professor, a mãe teve que virar professora. E assim, sem nenhum conhecimento específico para até de mediação, de didática, isso não tem para eles. Então, faça essa orientação para essa família. Então, ao gravar um vídeo ou mandar um áudio, sempre pensar em encaminhamentos de atividades que sejam mais fácil para o pai estar ouvindo. Então, um áudio no WhatsApp em que ele consiga, lavando a louça, ouvir o que é para fazer dessa atividade. E está fazendo a orientação para o adulto. Então, pai, a criança ela vai desenvolver a atividade de pareamento de imagens com o objetivo do desenvolvimento X, direcionar o pai, e que o pai tenha a organização e a flexibilidade de estar realizando essa atividade no horário que ele pode. E um outro ponto bastante importante também, que eu falei outro dia num post, é a clareza, gente, dos objetivos de aprendizagem. Então, o educador, o pedagogo, ele vê aprendizagem em tudo. A criança indo no banheiro sozinho, a gente extrai daquilo X habilidades e competências e até valores daquela atividade. Mas o pai e a mãe não é assim, a família não é assim, eles não enxergam aprendizagem em tudo. Direcionar esse olhar do adulto para a aprendizagem. Então, vai fazer o desenvolvimento de atividades para o pareamento, semelhanças oh Jesus, qual que é a palavra? Diferenças e semelhanças entre objetos. Direciona o olhar do pai para isso. Então, a mãe está lavando a louça, filho, me ajuda então a separar os garfos das colheres, os grandes dos pequenos. Olha o conceito pré-matemático que você está trazendo numa aprendizagem, que eu tenho certeza que no dia a dia da mãe, do pai, da avó e da tia, aquilo não é uma aprendizagem. Então, a intencionalidade, o olhar direcionado para as aprendizagens é de responsabilidade e papel da escola estar fazendo. O pai, ele não vai adivinhar que aquilo é uma aprendizagem, ele nem tem como adivinhar, e ele não se entrega à atividade se ele banalizar aquela situação. Então, é uma coisa muito simples, ele banaliza aquela atividade, aí ele olha e fala, gente, por que isso aqui? O que tem a ver isso aqui? É muito nítido isso para os adultos. Então, a escola faça esse encaminhamento com clareza dos objetivos de aprendizagem. E aí, um outro ponto que é muito importante é tranquilizar, gente, esses pais sobre as etapas de desenvolvimento. Quem tem esse conhecimento
Quem sabe dessas especificidades é a escola. Então, encontros com os pais, em que seja muito claro para eles o que a criança é capaz de fazer, o que a criança de 4 anos precisa desenvolver. Isso tranquiliza muito, porque a gente ainda vem de uma geração de pais em que o que é aprendizagem? Letras e números, então, principalmente na educação infantil. A criança precisa saber o alfabeto e precisa saber os números. Então, quando a criança não está trabalhando letras e números, a família acha que não está tendo aprendizado. Então, tranquilizar e evidenciar quais são os desenvolvimentos esperados para cada faixa etária. E também trago como sugestão que sejam feitos encontros mais frequentes com esses pais. A tecnologia trouxe para a gente um leque de possibilidades. Antes, para fazer uma reunião escolar, gente, era um parto. Você mandava no calendário escolar em janeiro para o pai saber que em setembro ele tinha reunião. Agora, gente, é tudo muito tranquilo. A mãe consegue fazer uma janta participando de uma reunião. Então, usem desse momento, dessa flexibilidade, para se aproximar das famílias e escutem. Escutem bastante. Eu tenho certeza que está todo mundo querendo acertar nesse barato aqui. Os pais estão querendo acertar, as Com crianças certeza. estão querendo acertar e as escolas estão querendo acertar. Ninguém está querendo fazer para dar errado. Só que se a gente chama para conversa, se a gente sente e dialoga, as coisas ficam mais fáceis, porque eu tenho empatia dos dois lados e eu tenho como saber da realidade dos dois lados. O pai precisa entender a escola e a escola precisa entender o pai. Falei bastante, né? O que você Não, e acha, assim, você Amanda? tocou no assunto, a hora que você falou empatia é o que eu agora quero falar um pouquinho, e assim, para os pais que estão aqui assistindo a gente, para os educadores, abracem-se, entendam que esse momento que a gente está passando, além de ser novo e além de ninguém saber de muita coisa do que a gente sabe, de um retorno, de uma situação, entendam que vocês fazem os melhores, né? Os papéis que a gente desenvolve, as funções que a gente tem na nossa vida, a gente tenta executar da melhor maneira. E é essa que foi colocada também para os pais em serem professores, educadores, professores de crianças pequenas que a gente ainda não tem uma atividade talvez muito certinha, é mais numa brincadeira, é mais pais de adolescentes, a gente não é o foco, mas eu só vou citar, de sexto ano, que eu estou no segundo, né, entrando no Fundamental 2. Então, tenham empatia com vocês e principalmente com as crianças, assim, não cobrem delas, e a escola também, não cobrem delas algo que, infelizmente, está aquém. Por mais que a gente tente, não é mandando 15 mil atividades ou fazendo horários cravadinhos todos os dias, 10 horas online para o professor e fica até o meio-dia, que a gente consegue suprir o contato. O ser humano é um ser social. Eu preciso do outro para me desenvolver. Eu preciso do outro para conseguir desenvolver minhas habilidades sociais. Que a gente, infelizmente, faz um ano que essas crianças têm. Então, a gente precisa ter essa empatia, essa compreensão, sabe? Então, escola com os pais e pais com as crianças e consigo. Porque senão a gente fica numa cobrança muito grande, a escola tenta sempre suprir o que não está acontecendo e a gente talvez não consiga suprir da melhor forma, porque não vai suprir o que a gente não pode oferecer, que é lá na escola, bonitinho, com o professor, com a turminha, aprender a cooperação, a colaboração, o desenvolvimento, o contato, a autorregulação, que aí é uma idade que eles começam a se autorregular, e a escola é o ambiente que favorece isso. Eu preciso esperar a minha vez, eu preciso entender o outro, eu não sou sozinho. Isso eu não estou tendo. E quando eu voltar para a escola, como que vai ser? Como que eu vou ter? Então, eu me preocupo nessa situação também, e eu compartilho muito isso com os pais das minhas crianças, que a maioria tem essa faixa etária, né? E de como vai voltar, porque aqui em Araraquara a gente fizemos o lockdown mais cedo, a situação ainda está muito complicada, mas nós temos uma previsão de retorno para abril. Então, entre o dia 5 e o dia 12, começa a voltar de maneira híbrida. E eu tenho pais se descabelando e crianças se recusando a voltar para a escola. Então, a escola vai ter que também estar muito preparada para esse acolhimento,
para um diagnóstico, né, avaliações diagnósticas, porque numa série, vamos colocar numa quinta etapa, né? Qual é o nível de alfabetização que eu consegui, ou de, eu não sei se o termo é certo, porque eu não, né, não sou pedagoga, não, mas vamos supor, eu tenho 10 crianças numa sala que estão, né, que adquiriram tais conhecimentos. E as outras que não adquiriram, como que a gente consegue prepará-las para um primeiro ano? Então, empatia, nesse momento, eu acredito que seja a palavra-chave, de todos os lados, para todos os lados, e entender que se o seu filho não está desenvolvendo, se ele está com problemas, calma, respira, não é momento de cobrar, não é momento de achar que ele tem algum tipo de atraso ou algum tipo de problema, transtorno. Ele está cansado. E essa não é uma forma fácil de uma criança pequena aprender, nem de um adulto, gente. Vamos combinar, né? Esse contato que a gente também não consegue ter faz muita falta. Então, ter essa flexibilidade, essa empatia. E você tocou num ponto, Amanda, que assim, eu falava muito, muito quando eu coordenava educação infantil e as professoras que vêm me chamar aqui em box para a gente conversar, eu bato muito nessa tecla. Você usou um termo. Não sei se eu posso dizer alfabetização com essa idade, porque você é psicóloga, você não é pedagoga. Então, assim, gente, é obrigação da escola esclarecer para os pais os objetivos de aprendizagem de cada idade, de exigência da criança. Porque, gente, eu já ouvi de pai de crianças de 5 anos, de 4 anos, será que meu filho tem problema? Ele não sabe o alfabeto. Então, assim, precisa estar muito claro para as famílias, e principalmente agora, porque a família que está sendo responsável pelo processo de ensino e aprendizagem, quais são os objetivos de cada faixa etária. Eu bato muito nessa tecla. E eu, enquanto escola, enquanto educadora, enquanto professora, eu preciso ter segurança e clareza disso, para os pais respeitarem o nosso trabalho. O pai precisa entender o meu trabalho, mas eu preciso mostrar segurança para ele. Ele não tem obrigação de respeitar o meu trabalho se eu não consigo passar segurança e evidenciar quais são os objetivos de aprendizagem daquela idade. Então, assim, onde está que a criança precisa saber isso? Mostra para as Porque aí famílias. eu gosto das expectativas, né? Aí o pai Exato. talvez cria na cabeça, por não saber, eu também não sei, né? O meu cunho infantil é outro. Então, o que uma criança de 4 É anos, desenvolvimento. pedagogicamente, né? A gente vai linear nossas expectativas com a realidade do desenvolvimento dela. E dessa forma a gente evita Sim. essa frustração, né? Esse medo que eles têm, e tem mesmo, do meu filho estar atrasado, ele não está aprendendo, Isso. ele não está E aí, sabendo ler. tira um peso de todo mundo. Tira o peso da escola, tira o peso dos pais e tira o peso da criança. Teve uma pessoa que me chamou esses dias no Instagram e me contou um fato de uma aula que estava acontecendo online. Eram crianças de 6 anos. E aí aconteceu de ser a vez da criança falar em voz alta a determinada atividade que o professor pediu resposta. Quem estava ao lado da criança era um avô, era uma avó. E assim, a avó não tem clareza do que é que a criança precisa saber. Ela falou em voz alta, com o microfone aberto, nossa, tá vendo? Você não sabe. Todos os seus amigos já sabem, você não sabe nada. Então, assim, essa avó está errada? Ela não sabe o que a criança precisa saber, porque não foi dito a ela o que a criança precisa saber. A criança tomou uma porrada de frustração naquele momento, porque ela também não sabe que ela não é obrigada a saber aquilo. E a escola sabe que ela não é obrigada a saber aquilo. Então a escola tem a obrigação de esclarecer isso. Esse depósito de Agora, né? expectativas, exato. Esse depósito de expectativas em cima da criança, se não tiver muito pautado e muito coerente com a etapa de desenvolvimento, gente, todo mundo sofre. Sofre escola, de novo, sofre pai, sofre criança. Eu falei esses dias para o Diego, eu falei, amor, a gente tem documentos norteadores, a gente tem parâmetros curriculares, nós temos diretrizes nacionais. Quem sou eu, Sara Larissa, na fila do pão, para dizer que a criança precisa aprender algo que está além daquilo ali? Gente, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Então, se tem estudiosos, se tem pessoas que se debruçaram ao desenvolvimento infantil e traçaram que uma criança em idade escolar de 4 anos precisa aprender X, Y e Z,
Gente, chega o pau. Tira essa expectativa de que ele precise mais do que aquilo. Tá bom, tá tudo certo. O aprendizado ele vai acontecer, o desenvolvimento vai acontecer, mas tirar esse peso e esclarecer para as famílias essa expectativa. E só para eu concluir o raciocínio, eu vi um post esses dias da Mari, a Mari estava aqui na live, eu não sei se ela continuou. Ela é pedagoga, ela é funcionária do Senac, gente, Senac a gente estava virado no giraia, no home office. E ela é mãe, a Alice em idade escolar infantil. E ela fez um post da Alice fazendo as atividades, e ela foi assim, cirúrgica na fala dela. Que tem dias que o negócio rola bem, e aí ela faz com muita vontade, com muita participação, e tem dias que não rola. E que se não está rolando naquele horário, ela senta, ela conversa, lógico que ela não cede tudo que a criança quer, mas ela tenta entender o sentimento da criança naquele momento para aquela atividade. Não vai rolar? Fecha a vida que segue e faz em outro momento. A gente precisa trazer prazer para todo mundo nesse momento, esse prazer da aprendizagem, prazer nas famílias em descobrir o quanto a criança é capaz de aprender algo, prazer na criança em que está se superando esse desenvolvimento e prazer para os professores que estão elaborando, planejando suas aulas e sendo correspondidos naquela situação em que ele planejou. Então, de novo, é positivo para todo mundo. Então, fica a minha sugestão aí para os professores que estão aqui para fazer esse planejamento e tirar esse peso de que, caboclo, você tem que estar com o menino ali online o tempo todo e ele tem que fazer no horário que você está, porque a escola, principalmente a particular, Exato. o pai paga, então tenho certeza que se conversar abertamente com esse pai, vai estar beleza para ele. E é isso. Eu queria parabenizar a Mari, porque é isso. A gente precisa entender os limites das crianças também, gente, porque eles estão estressadíssimos e eles não têm maturidade para entender tudo isso. Eu lembro que logo no começo da pandemia, alguém no meu Face compartilhou um texto que falava que as crianças estavam bem, foram privadas da escola, dos avós, essa presença da família, e estavam bem. E eu acho esse texto absurdo, porque elas não estão bem. Hoje eu tenho uma criança que vê aula com o pai e a mãe do lado. Na escola não vai ser assim. Como que ela vai reagir? Então a gente precisa pensar nesses limites, e vocês não estão errados em acompanhar a aula de forma alguma, mas a gente precisa pensar que ela tem o limite dela. E quando a gente retornar, a escola tem que estar preparada para essa demanda também. A gente tem que estar para essa criança com uma necessidade absurda de acompanhamento, porque ela está insegura. Ela não consegue ser segura. Por quê? Porque, óbvio, ela precisa de ajuda dos pais. E agora eu vou entrar em contato com o professor que eu só conheço por uma tela. Quando a Mari fecha o livro e vida que segue, é isso. Não dá para exigir mais de uma criança que ela consegue nos dar nesse momento. Fazer isso é frustrá-la e é mostrar um ensinar, mostrar um aprender e mostrar um ambiente escolar nocivo. Ela já vai para esse local com um pezinho atrás. E talvez ela não vai conseguir quebrar isso, porque a criança ainda não consegue expressar exatamente a frustração que ela tá. A gente tem que interpretar e ensiná-lo a nomear, ensiná-lo as emoções que ele sente dentro daquela vivência. Então, tentar ser leve nessas atividades é benéfico não só para os pais, não pirem por conta disso, sabe? Não surtem porque não conseguiu entregar uma atividade. A escola tem que ter essa flexibilidade de entender que a criança, há um ano, está cansada. Há um ano, ela está privada de algo que, além de ser gostoso, porque a escola é uma delícia, gente. O ambiente escolar é gostoso. A minha filha vai fazer 1 ano e 8 essa semana. E outro dia eu arrumei uma mochilinha dela, a gente colocou uns brinquedos, ela colocou coia. Ela quer ir para a escola, com 1 ano e 8. É uma delícia. Eles aprendem, eles desenvolvem, é necessária. Por que que eu vou trazer um peso para essa atividade? Porque o pai está sendo super cobrado pela escola de entregar uma atividade de uma criança de 3 anos na sexta-feira, às 6 da tarde. Sim. Então, Uma pergunta é aqui no respeitar. chat.
Pode ir. Uma pergunta aqui no chat da Lívia. A Lívia, ela é empreendedora, ela tem uma escola, e ela está perguntando o que a gente acha sobre o retorno, quando ele acontecer, quais são os desafios dos professores quando as atividades forem efetivamente presenciais. E aí, assim, trazendo para a educação infantil, que é o foco da nossa live, eu acho que é muito isso que a Amanda acabou de falar. Uma mãe de aluno, a Gia, outro dia comentou, nossa, mas ela é insegura comigo do lado, ela me pergunta o tempo todo, e quando for para o presencial eu não vou estar? Acho que o ponto-chave da escola, dos educadores, e o maior desafio que eles terão para o retorno presencial, principalmente na educação infantil, é o acolhimento dessas crianças. É o acolhimento. E ainda mais que nós vamos retornar, a gente não vai conseguir esperar a vacina para as crianças para poder retornar, porque não tem nem previsão, não tem nem estudo de vacinação para as crianças. Então, a gente vai ter que voltar para a escola com protocolos de segurança. E a educação infantil é muito toque, é muito colo, é muito afago, é muito carinho. Então, o maior desafio do professor vai ser conseguir acolher essa família que está insegura por conta dos protocolos e do momento em que a gente vive e acolher essa criança. E ainda mais, e o gestor escolar, o coordenador, o diretor, o mantenedor, ele tem também a obrigação de acolher esses professores. Porque a gente também está falando de um grupo que está extremamente fragilizado, que Sim. também está inseguro com os protocolos. Então, o ambiente, a comunidade escolar, ela vai ter que ter como grande meta o acolhimento de todos os atores envolvidos. E assim, acolhimento mesmo. Que a gente não é deixar a aprendizagem de lado, não é isso. Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe o quanto eu sou a defensora de que a educação infantil é um ambiente extremo de aprendizagem. Mas é entender que o avalanche de avaliações diagnósticas, o avalanche de tentar verificar em que nível de desenvolvimento aquela criança está para categorizar, tentem colocar isso como um segundo plano, que a gente foque mesmo nessa questão socioafetiva com esses alunos. E aí a gente já fez 45 minutos de live, a gente achou que ia ser uma rapidinha, né, Amanda? E a conversa ela acaba sendo gostosa. E assim, eu gostaria de fazer uma retomada para encerrar a minha parte. E você ver se você gostaria também de fazer uma retomada para estar encerrando. E assim, gente, o meu Instagram tá aqui. Quem tá aqui é porque, obviamente, às vezes me segue ou só segue a Amanda. Canal aberto. Chamem no direct, mandem mensagem. A Amanda vai disponibilizar agora na próxima semana um modelo de rotina, que a gente falou muito da importância da elaboração de rotina com essas crianças. Não horários prontos, mas sequências de fatos. Ela vai disponibilizar um modelo que talvez possa ajudar muito vocês. E é isso. Definam rotinas. Rotina não é horário cravado. Rotina não é obrigatoriedade de horário cravado. Então, assim, colocar lá no calendáriozinho, numa folha, o solzinho, que é a hora que acorda, o lanchinho, o almoço, o caderninho, a escovação, tudo muito visual para a criança. E as escolas assumirem um papel de orientadores dessa família e não de encaminhadores, de orientadores de atividades para as crianças. Então, elaborar um plano que seja encaminhado com antecedência para a família, que essa família se aproprie do que vai ser desenvolvido com antecedência para conseguir adaptar a rotina, que esses direcionamentos sejam feitos aos pais e não à criança. Evitem com as crianças de 0 a 6 anos. Se for necessário, que seja um momento não de verificação de aprendizagem, de a criança precisa abrir o microfone para me dar uma resposta. Não. Seja um momento de abrir uma chamadinha de vídeo para matar a saudade da escola, matar a saudade dos colegas. Pronto, acabou, fecha. A gente estava até ontem, enquanto escola, orientando os pais sobre a exposição às telas. A gente falava, pai, não deixa essas crianças expostas às telas. E hoje a gente está falando para a criança ficar 3 horas na frente de um celular acompanhando uma aula. Então está incoerente isso. E quando eu tenho segurança, enquanto escola, do que eu estou fazendo, e eu me apresento para os pais e para as famílias como alguém que tem segurança do que está fazendo, eu duvido a família não agarrar o negócio junto com a gente, tá bom? Então é isso.
Um beijo, e aí eu queria ver se a Amanda quer estar fazendo algum fechamento e se tem alguma pergunta a mais. Tem, ó, a Polly colocou assim, como ajudar a desenvolver o lado emocional da criança nesse momento. Percebo que as escolas acabam focando bastante o lado cognitivo, até pela limitação. Vamos lá. O que eu consigo te falar nesse momento, Polly, é desenvolva o lado afetivo com o seu filho, do seu papel de mãe. Estreito o laço com ele. Eu sempre coloco para os meus pacientes a importância, a gente tem o apego seguro e o apego inseguro. E quando a gente fala de um apego inseguro, ele é aquele apego, mas que a criança tem uma necessidade, tem uma insegurança muito em volta desse apego com os pais. Então, estreite o laço com seu filho. Somente isso. Não se preocupe muito no desenvolvimento do emocional focado à escola. Foca no desenvolvimento dele. Como que a gente faz isso? Traz ele para você. Então, faz a quarta-feira do pijama, dorme todo mundo na sala, uma noite de pipoca, acampa dentro, traz a criança para a cozinha, vamos fazer um bolo? Coloca para ajudar o bolinho. Tá fazendo atividade? Eu vou deixar, depois eu vou fazer um post de rotina, porque o que acontece? Eu aproveito para responder a sua pergunta e vou encerrando a minha parte. A rotina, eu não gosto de quadro de incentivo, tá? É quadro de rotina mesmo. Então, a gente tem os horários para cuidado pessoal, para responsabilidade, para o lazer, para os estudos, né? Então, traz a criança para confeccionar essa rotina junto. Ela se sente parte desse sistema, que é a família, não sente uma pecinha do tipo, você vai fazer nesse horário porque eu estou mandando. Você vai fazer nesse horário porque eu estou mandando. Por que eu estou falando isso? Isso a gente consegue criar responsabilidades, autonomia, segurança. Quando essa criança retomar a vida dela nessa ausência dos pais, porque querendo ou não, eles estão muito com a gente. Independente da idade da criança, existe idades do apego, que a criança ainda com 1 ano e 6 meses tem um apego muito forte, é normal, a tendência é dar uma melhorada, mas hoje toda criança está muito apegada ao pai, à mãe ou ao cuidador principal que exerce esse papel, né, efetivo. Então, esse afastamento, vamos tentar torná-lo mais leve, vamos desenvolver isso em casa, sabe? Integrá-la das decisões, entregá-la do aprendizado. Não conseguiu fazer, filho, tá tudo bem, não tem problema. Depois a gente faz. Vamos brincar um pouquinho? Vamos lá, vamos fazer um bolo, vamos fazer um lanchinho? Vamos desligar um pouquinho, vamos tomar um banho, vamos brincar lá fora. Lógico que dentro da sua possibilidade, da sua dinâmica, da sua rotina, mas estreite o vínculo, sabe? Isso vai fazer com que essa criança se sinta capaz, porque qual que é a minha maior preocupação nesse ensino remoto, da forma como está acontecendo? A criança não se sente capaz. Por quê? Porque ela está sempre com o adulto junto. E tem que estar, não tem jeito, gente. Eles são muito pequenos. Como é que você vai deixar uma criança de 4 anos aqui 2 horas? Tem que estar junto. Então, não é um erro esse acompanhamento, de forma alguma, é o que tem para hoje. A gente tem que, infelizmente, entender a realidade desse jeito. Mas eu acabo limitando o olhar e o desenvolvimento da visão que essa criança tem dela mesma, das habilidades, das competências emocionais. Então, traz essa criança para você, estreite esse vínculo com ela, para que ela se sinta segura, se sinta capaz, competente, para quando retomar, ela não sofrer tanto, não ter um choque tão grande com essa nova realidade, porque já faz 1 ano que eles não têm. Então, é uma nova realidade, ainda mais com todas as normas sanitárias de afastamento que vai ter que ter, que realmente, como a Sara falou, educação infantil é colinho, gente, é abraço, é beijo, é música de toque, é desenhar junto, é pegar na mãozinha para fazer os desenhinhos. Então, vai ser um desafio muito grande para os professores, para os pais e para os pequenos também. Eu acho que era mais ou menos isso, sabe, Sara? E a gente falou bastante da pandemia. Eu, essa semana, vou postar um modelinho muito simbólico e eu vou como é que fala? Na descrição do post, os objetivos da rotina, o que é legal ter e sempre integrar a criança para fazer parte dessa rotina, né? Do organizar essa rotina. Acho que era isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Gostei muito. Exato. É isso, meus jovens. Estou muito feliz. A Amanda e eu aceitamos esse desafio juntas.
Eu fico muito grata por ela ter aceitado essa parceria aí de estar desbravando essa conversa sobre educação infantil nesse momento complexo. Ela me deu muito apoio e muito incentivo. Não, vamos lá, vamos junto. Eu falei para ela, a gente vai descobrir junto, porque eu também nunca fiz, é minha primeira live aqui no Instagram. Mas eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, o envolvimento. A gente vai deixar a live salva, se nada der errado agora, hora de encerrar, se eu conseguir seguir o passo a passo de salvar, vai estar salva. Se não, ferrou. E é isso, gente. Para fechar, agradecer, parabenizar de vocês estarem aqui em pleno domingo, 5 horas da tarde. E é isso, gente. Vamos dar as mãos, vamos nos unir para conseguir fazer desse momento o melhor possível. Há um ano atrás, a gente podia dizer muito que a gente não estava preparado. Agora, a gente tem que estar preparado. Porque a gente já teve um ano aí de luta, de vida. Então, a gente vai errar muito, mas que não sejam os mesmos erros do ano passado, porque a gente teve um ano aí de evolução. Então é isso. Um beijo, até mais Beijo, e gratidão. obrigada, gente. Obrigada, Sara. Tchau, tchau.